Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Montans, sou professor de Processo Civil aqui do curso LFG. O programa Prova Final, para quem não sabe, é uma parceria da Rede LFG de Ensino e a TV Justiça. E hoje, o tema que nós vamos enfrentar é um tema de suma importância para aqueles que estão prestando o exame de ordem e para todos os operadores de direito em geral, o pedido no processo civil. Nossa aula de hoje vai ser dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, eu vou falar sobre o pedido e todas as regras daí inerentes. São questões importantes, recomendo que vocês participem. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu vou responder dúvidas de todos os alunos de todo o Brasil, questões que evidentemente vão ser formalizadas e nós vamos trabalhar aqui com elas. E no último bloco, o X da questão, falaremos sobre algumas questões que já caíram em exame de ordem, questões que na verdade vão ajudar vocês na prática. Vamos começar então falando do tema do dia. Salve amigos, salve colegas, e nós vamos começar hoje a trabalhar com o tema do dia. Bom gente, o tema do dia de hoje nós vamos trabalhar com pedido no processo civil. Alguém deve estar se perguntando, que raio é estudar pedido? E eu queria fazer um rápido desabafo com vocês. Durante muito tempo o pedido ficou meio que escondido na penumbra nas provas de ordem, porque o legislador literalmente esqueceu do pedido. Só que de uns tempos para cá virou uma verdadeira avalanche. Hoje, todo exame de ordem cai alguma pergunta sobre pedido. Então eu não preciso nem dizer para vocês a importância de estudar o pedido. Para a gente poder entender bem o pedido, sistematizar, trabalhar com algumas questões importantes, nós precisamos aparar algumas arestas fundamentais. Então, o primeiro ponto de partida do nosso estudo vai ser o artigo 286 do Código de Processo Civil. O que diz lá o artigo 286? Que o pedido deve ser certo ou determinado. Nada melhor do que começar o pedido trabalhando com a sua regra inicial, os predicados do pedido. O pedido deve ser certo ou determinado. Aqui, permitam que eu faça uma pequena correção no texto de lei, porque, na verdade, o pedido não é certo ou determinado. O pedido é certo e determinado. Os requisitos do pedido, os predicados do pedido, eles não são alternativos, eles são cumulativos, eles são aditivos. E aí se pergunta, o que é pedido certo? Pedido certo é pedido expresso. Eu digo o que eu quero, ou seja, eu quero 10 mil reais, eu quero 2 sacas de café, eu quero a pintura do quadro, eu quero a construção do muro. Você escreve o pedido, e aí você vai me perguntar, mas há alguma possibilidade de eu formular um pedido que eu não diga o que eu quero? Eu posso não escrever o pedido? E eu respondo a vocês, é possível. Claro que isso é excepcional, isso não pode ser trabalhado como regra, mas excepcionalmente nós temos a possibilidade de não formalizar pedido. O nome disso, pedido implícito. O que é pedido implícito? Que vocês devem colocar como se fosse num rodapé mental do seu cérebro. Pedido implícito é todo pedido que eu não peço, mas ele será julgado. Repetindo, pedido implícito é todo pedido que eu não peço, mas ele será julgado. Por exemplo, eu não preciso pedir honorários advocatícios, eu não preciso pedir a condenação da parte contrária em honorários, porque a condenação dos honorários decorre de lei. Então, uma vez condenado o réu a me pagar determinado bem jurídico, determinado valor, determinada prestação, consequentemente, ele também será condenado a pagar os honorários advocatícios. Igualmente, os juros. Eu não preciso pedir os juros moratórios, ou seja, que o réu, quando for pagar a obrigação a mim, pague com juros, porque todo mundo sabe que o processo ele se desenvolve num longo lapso de tempo, e esse longo lapso de tempo pode, evidentemente, fazer com que o valor da moeda possa decair. Então, eu vou ter direito a duas situações jurídicas. Primeiro, os juros, e segundo, a correção monetária. Nenhum, nem outro precisam ser formulados. Repetindo, nem juros, nem correção monetária precisam ser formulados para que eu possa usufruir deles. Isso é o que nós denominamos pedidos implícitos. É claro que os pedidos implícitos, eles não se exaurem nesse universo só dos exemplos que eu passei. Há outros que nós vamos estudar a seu tempo e modo.
Mas muito bem, dando prosseguimento, eu disse para vocês que o pedido tem que ser certo, que é um pedido expresso, não só certo, ele também tem que ser determinado. E aí se pergunta, o que é pedido determinado? Pedido determinado, amigos, é todo pedido individualizado pelo seu gênero e pela sua quantidade. Pedido determinado é todo pedido individualizado pelo seu gênero e pela sua quantidade. Então vejam, eu posso formular um pedido certo, eu quero, e aí determinado, 2 sacas de café. Eu posso formular um pedido certo, eu quero, determinado, 10 mil reais. O pedido certo, eu fixo o ante beatur, o que eu quero, e o determinado, o quantum de beatur, o quanto eu quero, a extensão. Daí vocês verificarem o quanto é ilógico a lei de determinar que o pedido tem que ser certo ou determinado, porque na verdade não é um ou outro. Eu quero e este valor aqui, e este determinado bem jurídico. Então os requisitos do pedido, como eu disse a vocês, eles são aditivos. Mas há uma consideração a fazer. Os senhores vão encontrar na prática uma série de situações em que, a despeito da parte ter o direito, ela não vai conseguir quantificar no papel o quanto ela tem desse direito. Deixa eu explicar melhor para vocês isso. Muitas vezes o advogado, quando for projetar na petição inicial a pretensão do seu cliente, ele não vai ter condição de colocar no papel o valor que lhe é devido, a despeito desse valor ser de fato devido. Basta imaginar que eu, Renato, imaginem que eu esteja andando pela rua e eu sou atropelado, caio no chão e grito, ai, me machuquei R$829. Isso é possível fazer? Talvez a gente possa até imaginar que seria possível eu gritar, estatelado no chão, 829. Mas evidentemente que não é esse número o valor adequado, o valor correto da indenização. Eu tenho uma certeza, uma vez que alguém praticou um ato ilícito, causou dano e eu fui atropelado, eu tenho o direito de ser indenizado. Mas no momento da propositura da demanda contra essa pessoa, eu não sei o valor da indenização. O que acontece num caso desse? Atenta a essa situação, o magistrado criou uma exceção à regra. Na verdade, assim, os magistrados criaram a exceção que foi depois normatizada pelo Código de Processo Civil. E eles criaram o que nós denominamos de pedidos genéricos. O que são pedidos genéricos? São todos os pedidos que são certos, e a gente já disse que pedido certo é a regra, mas determinados no curso do processo. Portanto, são pedidos determináveis. Então vejam, o pedido como regra, ele tem que ser certo e determinado. Quando nós falamos de pedido genérico, que é a sua exceção, nós estamos falando de pedido certo e determinável, porque ele será determinado no curso da lide. Muito bem, são 3 situações que a lei contempla de pedidos genéricos no nosso ordenamento. A primeira delas é o que se denomina ações universais. O que são ações universais? Ações universais são todas aquelas em que eu não sei a universalidade de bens que compõem o direito do meu cliente. Repetindo, ações universais são todas aquelas que eu não sei a universalidade de bens que compõem o meu direito. Vamos imaginar um inventário. O inventário é o caso clássico de livro sobre ações universais. O marido morre, e você vê que os exemplos, sempre o marido morre. Eu acho, todo mundo fala de machismo, na verdade todos os exemplos de direito são feministas. Sempre é o pai que deve alimentos e sempre é o pai que morre. Então morreu o pai, virou decujus, se tornou decujus. Pelo princípio da Sazine, os bens são passados aos seus herdeiros. Imaginem por hipótese que a única herdeira, vírgula, a herdeira universal, seja a mulher. Não havia filhos, não há ascendentes, não há colaterais, não há ninguém, apenas a cônjuge superstite, nome horrível por sinal. E a mulher é a única herdeira. O que o sujeito deixou? Ele